Olá, mulheres, tudo bem? Hoje no episódio Mulher em Sintonia Podcast, antes Mulher Plena, mas mudamos o nosso nome, como vocês já sabem, nossa nova marca, nossa nova identidade. Temos o prazer de receber aqui um convidado, um homem que vai falar muito sobre autoconhecimento e trabalho, né, Leila? Sim, o nosso querido Gabriel Ferraz. Olha, não perca, continue com a gente. Pati? É isso aí, só assuntos maravilhosos, muita conexão, intenção, como ele mesmo fala, e autoconhecimento. Bom, eu vou ler aqui a descrição que o Gabriel mandou para nós, como ele gostaria de ser apresentado. Já tem uma curiosidade nessa questão dessa característica dele, né? Como ele se posicionou para que ele fosse apresentado no nosso podcast. Eu vou ler para vocês. Gabriel Ferraz, seu nome significa mensageiro. E é exatamente o que ele, o mensageiro do progresso, faz. Ele ajuda pessoas e empresas a terem maiores e melhores perspectivas através da ciência do caráter comportamental e da psicologia positiva. O Gabriel, ele é filho de mãe solo. Muitas vezes é um mensageiro de boas palavras, aquelas que ele não teve. Sempre diz que na falta de referência podemos nos tornar os que fazem a diferença. Aos 19 anos ele chegou em São Paulo com R$ 10 na carteira e, graças a Deus, pôde viver uma vida de progresso nesses últimos 20 anos. Gabriel, não à toa, fala que tudo isso se tornou o seu propósito de vida e que tudo aquilo que te desafia te transforma. Gabriel, antes da gente começar aqui o nosso episódio, eu te perguntei, você que é um cara cheio de certificação, cheio de titulação, por que você quis se apresentar dessa forma? Primeiramente, uma grande honra estar aqui. Desejo para você, principalmente espectadora, que venha se conectar com a gente, porque é um momento muito intencional. O lugar que tem mais certificações, sonhos, desejos, projetos, você sabe onde é? É no cemitério. Porque às vezes nós pensamos o que eu vou fazer, como eu vou lidar, como eu vou ajudar. E nessas viagens, eu tenho 40 anos, venho de Jaú, interior de São Paulo. Estava numa reunião comigo mesmo esses dias. O Dr. Augusto Cury fala que é a mesa redonda do eu. Eu estava conversando com o Gabriel, que tinha 10 anos, que tinha coragem de soltar pipa, tinha coragem de jogar futebol. E ao passar do tempo, essa coragem ela foi perdendo força para a necessidade de ser, para a necessidade de fazer, para a necessidade de ter. Claro que os estudos, eles criaram um lugar paternal. Eu projetei nos estudos, nos livros, uma referência que eu não tive. Eu não tive um pai no alambrado falando, vai meu filho, chuta, eu tô com você. Eu não tive pessoas para me ensinar como usar o primeiro preservativo. A minha escola foi a rua. E eu tinha um grande sonho, que é um grande sonho da maioria dos meninos, que é ser jogador de futebol. Só que eu não sabia a diferença entre ser um atleta e ser um boleiro. Então, eu acredito que hoje o estudo ele liberta. Eu ando sempre bem acompanhado de alguns livros e anotações. E de forma bem prática, existem conceitos, principalmente na cosmovisão, na maneira de enxergar o mundo pela teologia, a teologia bíblica do trabalho, que todo nome carrega uma missão. Que todo nome ele traz um preditivo do que é o nosso chamado. E o Gabriel, se você se debruçar para uma visão espiritual do cristianismo, em Lucas 1,19 fala que ele é um mensageiro, que ele chega para Maria, uma menina de 14 anos, e fala, olha, tenho que te falar uma coisa que nem todo mundo tem coragem. Então, o grande desafio para você que é mensageira, para vocês mensageiras, e para o mensageiro é só não querer ser maior que a mensagem. Então, meu nome, eu amo meu nome, eu amo minha tipologia no Eneagrama, eu amo olhar para os meus erros, para as minhas falhas e buscar o pertencimento, honrar quem veio antes. Perdoar meu pai não foi fácil, porque muitas vezes eu vi eu cometendo os mesmos erros que ele cometia, eu não conseguia me conectar com líderes homens, eu não conseguia respeitar. Eu muito tempo quis trazer as coisas na força do meu braço. Então, esse mensageiro, ele traz muitas cicatrizes, muitos medos, muitas inseguranças, que até 2 anos atrás não se permitia sentir.
Então, ele se... Como diz minha querida Bene Brau, que eu trouxe aqui, tive a honra de trazer essa mulher maravilhosa, a gente vai se entorpecendo, né? E São Paulo é perigoso, porque todo excesso esconde uma falta. Excesso de trabalho, excesso de escola de samba, excesso de mulher, excesso de balada. Já deixo uma pergunta para você. Já refletiu sobre seus excessos? Então, é por isso que o nosso progresso é para benefício de muitas e muitos. É nós compreendermos qual é a mensagem. Se eu for, o que fica? Em que momento, Gabi, que você, na sua vida, você foi estudando? Você estava comentando aqui antes, né, da gente começar na sua carreira, que te deu essa virada. Qual foi o momento que você falou, peraí, não é por aí que eu tenho que continuar? Que você teve essa transição, vamos dizer, ou que começou a ir para o autoconhecimento em si? Como é que foi isso? Eu lembro perfeitamente, foi em 2016. O Brasil estava passando por um momento de crise muito latente, muito complexo. E aí um diretor da empresa, na agência onde eu fiquei 16 anos, eu comecei como office boy e ali entreguei meu cargo em 2020 numa transição que eu honro muito como gerente de gestão. Ele virou para mim em 2016 e ele falou assim: eu me preocupo com você porque você é muito intenso, potente, você não tem noção da sua força, você arrasta. Só que assim, você é uma Ferrari sem freio. Falta de equilíbrio, né? É um bom arquétipo para um set disfuncional. Você é uma Ferrari sem freio, você precisa de bússola. Aí vai ter um evento na Vila Olímpia, no Puma, vem um palestrante de fora, Brian Tracy, que ele fala sobre gestão do tempo, é um mentor de mentores, ele traz uma visão espiritual do negócio intencional. Sei que você é cristão, vamos lá. Eu falei, não, para. Esse negócio aí é tudo charlatanismo. Balela. Balela. Não, eu sempre fiz meu corre. Poxa, eu Tem que ganhava... trabalhar e ganhar dinheiro. Eu ganhava O negócio R$600. Né? Precisa trabalhar e ganhar Eu lembro dinheiro. quando eu fui numa universidade na Moca, Universidade de São Judas, e eu quis fazer uma inscrição para entrar na área de contabilidade. Só que eu ganhava R$600, a mensalidade era 1.000, a conta não fecha, né, no fluxo de caixa. Mas eu venho aprendendo que a intencionalidade, nós temos até um professor de neurociência, o Miguel Nicoleles, que ele fala essa questão do brain net. O Jung vai falar da sincronicidade, a constelação vem nessa questão dos movimentos da honra, que é a coisa mais linda que um ser humano pode ter. E buscar o pertencimento, o equilíbrio, honrar quem veio antes. Então, todos esses momentos, Paty, eles hoje, quando visito o meu passado com honra, eu falo, nossa, que interessante. Eu precisei quebrar a cara. Eu precisei entender que um dos 5 maiores erros que eu tive foi querer mudar quem eu amo. A gente não muda ninguém. Aliás, o Augusto Cury fala, a gente só piora. Então, em 2016, foi um grande plot twist na minha vida, quando eu comecei a olhar as coisas de uma outra forma, quando eu comecei a ver um menino que era office boy que ganhava R$600, e um dia estava esperando o ônibus Parque Dom Pedro, para quem já pegou ônibus em São Paulo, Sim, sabe Parque o quão Dom tranquilo é. E eu vi um menino no final do ônibus, mexendo numa HP 12C. Eu olhei para ele e falei, cara, meu sonho é mexer numa calculadora dessa. Ele, eu estudo na Uninove, eu sou apoiado por políticas públicas, faço parte do Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra ele tem uma divisão de empreendedorismo onde ele subsidia 75% da bolsa. E o que é interessante, se você se afiliar a esse movimento, você pode estudar. Só que quem mora em São Paulo é um pouco gato escaldado, né? Sim. A gente desconfia. E aí eu participei do Movimento Sem Terra há 5 anos. Poucas pessoas sabem, embora eu tenha maior honra em compartilhar isso. Eles me subsidiaram 75% da minha bolsa. Eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a ter curso superior. E eu lembro, assim, nitidamente, em 2005, quando eu atravessei a catraca da Vila Maria, um chamado espiritual para a educação, para o colaborar o progresso, para benefício de muitos, para entender uma música dos Novos Baianos que a gente deixa um tanto e leva um tanto. Então eu tive esses plot twists, essas mudanças de falar, tá, como eu funciono? O que tem de melhor de mim, mas o que tem pior de mim? A Monja Coen fala que nós temos... Vocês conhecem a história dos 2 lobos? Eu conheço. Mas você fez essa introspecção porque você estava
Tava incoerente a sua vida? Eu Na acredito. busca. Eu gosto dessa questão de nós sermos buscadoras e buscadores. Porque a pessoa tem um princípio da PNL que ela tem uma intenção positiva, ela dá o que ela tem de melhor naquele momento. Sim. Só que quando nós temos a bênção da consciência, de falar assim, nossa, cara, eu tô bebendo todo dia. Ah, mas é uma tacinha de vinho. Qual é a diferença do vício e do hábito? A quantidade. Eu amo essa bala. Sem consciência, eu tinha comido a bala, o pote, tomado as 4 águas. Então, é isso que eu acho lindo, Paty, da jornada do autoconhecimento. O professor Mário Cortella, ele fala, o autoconhecimento não é uma prova de 5 quilômetros, é uma maratona de vida. Sim. Exatamente. Pra Então, sempre. são alguns plot twists, né, que nós... Para quem gosta da parte do cinema, aquele momento do filme que é a reviravolta, que pega a gente... E aí, em 2016, resolveu parar com tudo. 2016 eu comecei a entender que felicidade é consciência. Sabe aquela história eu era feliz e não sabia? Sim. É uma crença, mas tem um pouco de verdade, porque a gente não precisa perder para dar valor. A gente não precisa esperar chegar no caixão para falar eu poderia ter sido mais leal com a minha mãe. Eu não preciso... eu tinha uma dificuldade muito grande em ser amado. Então eu queria dar muito pro outro. Nós chamamos isso de um mecanismo de defesa de adulação, né? Uhum. Eu preciso fazer por você para ser amado, para eu não ser abandonado, Pra ser reconhecido. para ser reconhecido. Eu lembro que eu fui num gabinete pastoral recentemente, e o meu pastor muito assim, sabe? Educado, intencional, como um Tiranossauro Rex misturado com Rottweiler. Ele virou, ele falou assim, ô Gá, você não consegue casar com a Lorena? Porque para muitas coisas você é muito inteligente, muito forte. Por fora, você é essa pessoa que tem a síndrome da fruta ferida. Porque o que acontece quando uma fruta está numa árvore e um passarinho vai e bica ela? Ela não apodrece, ela amadurece fora da hora. Então as pessoas te olham, você é eloquente, você é um cara que se deu bem na vida, você fez um projeto de corrida que levou 7 modelos correr em Chicago, você conseguiu chegar no seu MBA, mas por dentro você é um menino inseguro. Tudo por fora. Aliás, por dentro você não passa de um covarde. Uau. E falar isso me emociona porque eu olhei pra ele, eu pensei dentro de mim, se fosse 10 anos atrás eu te arrebentava. Mas assim, eu tava num lugar de consciência Sim. de falar assim, aí com todo o respeito à cosmovisão de cada um, Deus tá me chamando pra ir pra um outro lugar, um outro entendimento. Que eu acredito que os cabelos brancos, a maturidade... As minhas caminhadas... Te trouxe essa percepção. As minhas caminhadas sozinhas no hora. Ibirapuera. Foi O que é? Mas não é que você, na verdade, você estava buscando algo além. Né? Sim. Você não via mais sentido naquilo que você estava produzindo, fazendo. Já tinha perdido o sentido. Era o automático funcionando. Vocês sabem qual foi a palavra mais pesquisada no Google ano passado? Não. Não faço a mínima ideia, mas tem alguma coisa a ver com felicidade? Ansiedade. Ansiedade. Tá chegando uma NR1, agora em maio. Sim. Sim. O ano passado nós tivemos 470 mil pessoas afastadas por doenças psicossomáticas. As empresas daqui por diante, num regime CLT, elas vão ter a necessidade de olhar não só para a questão ocupacional, mas também para a questão psicossocial. Obrigatoriedade. Obrigatoriedade legal, né? E aí nós começamos a entender, ontem eu fui convidado para um evento na OAB de Santo Amaro sobre o superendividamento. Sim. As classes sociais, o uso compulsivo por jogos, todos os times de futebol sendo patrocinados por jogos. O Brasil está em top 5, com maior problema de bebida, com maior problema de assédio, com maior problema de burnout, de depressão, de ansiedade. Eu aprendi... Ansiedade top 1, né? Do mundo, né? Depressão, Segundo, burnout só perde segundo. Aí você fala isso para empresa, para você administradora, principalmente, para não pensar que isso é perfumaria, porque graças a Deus eu consigo equilibrar abraço e HP12C. É um prejuízo para o ROI da empresa de 35 bilhões. A empresária, vocês que são empresárias Muito impactante. da expansão da consciência, Sim. vocês têm condições de sentar numa mesa e falar assim, olha, não é que você está investindo em treinamento, letramento e mentoria. Você está investindo em não ter na empresa pessoas que têm falta de sentido e o pior de tudo, absenteísmo. A pessoa está lá, mas ela não queria estar lá. Absenteísmo, turnover,
falta de produtividade, resultados Sim, ruins. Zero. Enfim, Eu só tô aqui para receber. É. Ocupar esse espaço. Eu acho que essa questão legal nem deveria ser legal, né? Deveria ser já incutido dentro do próprio sistema. Você não teria que ter uma lei regulando isso. Isso aí já teria que ser inato, inerente. Mas infelizmente não é assim que funciona. A Se gente não sabe for que não. obrigatório, acho que eu até quero a produtividade. Acho que Na até a questão empresa é do Covid produtividade. trouxe um pouco mais essa consciência, até devido à questão do adoecimento, abriu um pouco a forma das pessoas olharem para isso, desde seja os empresários, a medicina, enfim, diversos Sim. tipos de segmentos, né? Vamos dizer. E voltando aqui agora para esse mundo do autoconhecimento, você começou por onde? Como é que foi, assim, vamos dizer, de técnicas ou práticas? Como que você começou essa busca? E você sempre foi de estudar muito, pelo que você contou pra gente? Um dos maiores erros que eu cometi também foi não ter um método. Não ter um balizador, uma orientação por onde eu vou, o que eu reconheço que eu tenho de melhor, a humildade cognitiva de olhar e falar, isso aqui tá gerando comportamentos repetitivos. Uma amiga psicanalista uma vez me ensinou algo que é um presente da vida, é um outro plot twist. Ela fala assim, toda vez que você não gostar de uma pessoa, olha para esse espelho e vê quanto tem em você. É muito Sim. bacana E aí isso. você fala, nossa, É muito porque... forte isso. O que me incomoda É o que é tá o que em eu mim. tenho que trabalhar em mim. Então nós A olhamos... gente rejeita isso no começo, sim. né? Nós olhamos uma população super endividada, 50% da população. Nós olhamos uma cultura doente que vão formar profissionais doentes, que vão formar motoristas doentes, que vão formar empreendedoras doentes. Então, o nosso chamado é exatamente não ser o dedo que aponta, mas, de repente, um farol, uma instrução que vai falar assim, eu tenho essa cicatriz. Eu amo trabalhar com jovens de 15 a 90 anos, principalmente para isso. Eu já fui para esse caminho, vai dar ruim. Olha, eu já fui para esse caminho. O que é o empreendedorismo? Você aprende caminhando. O movimento vai gerando movimento. Então, o autoconhecimento, ele traz essa etimologia, né? A capacidade de conhecer a si mesmo. Sim. A capacidade de olhar e falar assim, poxa, quando eu encontrar uma alma humana, eu posso ser uma outra alma humana. Eu posso estudar todas as teorias, eu posso compreender a exegese bíblica, todos os conceitos. Eu posso manjar de enneagrama, DISC, psicologia positiva. Mas se nós não tivermos um método, a gente se perde. Sim. E a vida empreendedora, ela é sozinha, mas ela não precisa ser solitária. Uma das maiores epidemias que nós vamos sofrer a partir de 2025, o Reino Unido já tem um ministério, é a solidão. Porque o ser humano ele está indo para um lugar de autossuficiência muito perigoso, Paty. Então eu percebo que o autoconhecimento ele foi convidando a olhar para a vida, para me conectar, a perguntar, poxa, eu tenho uma certeza tão grande, mas por que eu tenho medo de falar? Eu lembro em 2019, eu levei 10 anos para chegar no MBA da GV. E aí tava rolando uma matéria sobre o comecinho ali do boom do ESG, uma governança social, uma governança mais intencional, e a sala, o bicho pegando. Aí a professora virou e falou assim, eu quero que alguém venha aqui na frente falar sobre essa questão do letramento profissional. E na época, uma amiga, que é uma hoje super gestora do Grupo Boticário, virou, professora, eu poderia ir, mas quem pode nos representar bem é o Gabriel. Eu travei de maré, desci. Eu travei assim, Todo mundo ficou olhando pra mim, e eu olhando pra mim, ela olhando pra mim. E aí eu falei uma meia dúzia de groselha. E a hora que acabou a aula, todo mundo, pô, Gabriel, que reflexão legal que você trouxe. E aí nós estávamos no 14º andar, e eu desci 14 andares de esse cara chorando, me cobrando. Porque aquele menino que não passou no Guarani, aquele menino que muitas vezes não foi bom o suficiente, aquele menino que precisa anotar tudo no livro com medo de perder um conceito, o medo de chegar numa empresa e não dar conta, o medo de chegar num podcast. Olha, eu já gravei mais de 120 episódios como host, como convidado. Domingo eu investi 2 horas para estar aqui. Só que eu venho aprendendo no autoconhecimento a colher os meus medos, a conversar com eles, sabe? Que eu sinto que isso é um grande diferencial para a empreendedora, para o empreendedor.
buscar um método, buscar um estilo explicativo. Como eu lido com eventos adversos. Como foi minha mãe me contar, depois de anos, que o meu pai ele tentou me abortar no ventre dela 5 vezes. Pelo medo de não dar conta. De não ser suficiente. De não ser suficiente. E aí eu vou me desenvolvendo na vida e eu vou... Nossa, olha, isso aqui arrepia. Eu vou conversando com esse Gabriel. Eu vou conversando com esse pai. Poxa, ele tinha quantos anos? Por que será que ele fez isso? Como que isso repercute no ambiente corporativo? Porque eu amo os leãozão tipo 8 do mercado financeiro. Eu amo umas tretas. Que vai pra cima e Aí vamos lá. a pessoa chega latindo. Eu falo, poxa, qual foi o último gol que você marcou com seu filho? Você quebra. Quando foi a última vez que você pegou sua esposa pra ir no cinema? Você traz essa consciência. Né? Traz pra realidade. É bem traz do... por aqui Falou do agora. Augusto Cury, é bem do vendedor de sonhos, Mas você né? sabe, Gabriel, que isso é uma questão também muito resistente da parte das pessoas, né? As pessoas estão sempre correndo atrás do dinheiro, do posicionamento, das coisas que estão por Do fora. supérfluo. E quando você fala de autoconhecimento, para quê? Por que eu tenho que me autoconhecer? Eu já sei quem eu sou. E aí a gente percebe que muitas das coisas que estão fora, lá na frente, você vai acabar quebrando a cara, que eu acho que foi o teu caso. Você estava super, né? Por fora você estava super bem realizado, mas por dentro te faltava uma peça ali que você não sabia onde que você ia encaixar. Total. Você concorda comigo? Essa falta de interesse, né? Ainda das pessoas sobre autoconhecimento. Ou não? Eu tenho anotado alguns erros que eu cometi e eu queria deixar uma mensagem para você, empreendedora, para você, empreendedor, que essa mensagem está chegando. Muitas vezes nós temos ideais, mas o ideal sem capital ele é fraco, porque o exemplo arrasta. Nós precisamos de 3 Cs na jornada empreendedora: coração, cabeça e capital. O dinheiro, ele não é o problema. Ele pode ser a raiz de todos os males. Mas a gente precisa converter o dinheiro no lugar certo. O dinheiro tem que sair do coração, ele tem que vir pro bolso. O dinheiro ele tem que me dar a condição de ter um blazer bonito desse, um anel que eu não tenho nem passaporte para falar a marca. Olha esse óculos diferenciado, as milhares de certificações, né, que nós fazemos, as imersões. O dinheiro no lugar certo ele é ferramenta. Assim como o sexo é importante, a bebida é importante, a comida é importante. Só que todo o excesso ele acaba escondendo uma falta. E um dos maiores erros que eu cometi foi ter um discurso intencional bonito, foi ter um ideal muito forte. Eu sei que a minha comunicação é forte, eu sei que eu sou uma pessoa que eu já entendi o que é finitude. A gente não sabe quanto tempo tem nessa vida. A gente não sabe quantas voltas tem. Eu trouxe aqui minha amiga, né, Ana Cláudia Quintana Arantes. O dia que eu estudei esse livro, eu parei, literalmente. Eu vim dar uma volta no Ibirapuera, eu falei, caraca, o que é a vida? É porque quando você toma essa consciência, né, de que vai acabar, você muda até como você acorda, o que você vai tomar, quem você quer ver, o que você quer fazer. Se isso já tivesse, né, a gente não é ensinado tanto a questão de autoconhecimento, enfim, a parte de gestão emocional e tudo mais, mas a gente não tem essa cultura desse conhecimento, que é um período. Né? Que a única certeza é a da finitude da vida. Sim, é a única. O que me preocupa um pouco é a única verdade. Quais são as escolhas, né? Talvez até um passo atrás. É o que a gente sabe que vai acontecer. Vai acabar. Um dia tudo vai acabar. Se nós percebemos o movimento do autoconhecimento no Brasil, essa questão vinda do advento da inteligência emocional, o self-awareness, o self-knowledge, eu preciso ter meu auto-monitoramento. Aí você vai em show, você vai em eventos que inspiram, cai lágrimas, a gente dá a mão, entorta a barra, cola post-it na parede. Tudo isso é muito lindo. Mas as tomadoras de decisões e os tomadores de decisões, eles precisam observar como que isso pode mudar a corporação. Eu, como gestor, sei que se você registrar alguém no CLT, essa pessoa ela vai custar 1,7 para a empresa. Então, a nossa função é observar, fazer um roadmap daqui para frente que eu quero construir, ou um viés de retrospectiva de falar como que era a minha gestão 7 anos atrás. O que mudou na minha vida? O que mudou na minha forma de enxergar? Quais eram os meus mecanismos de defesa? Quais são os meus mecanismos de defesa hoje?
E a psicologia positiva, com esse embasamento do estilo explicativo, ela nos ajuda a entender os eventos negativos, dá um significado, um olhar diferente para esses eventos, observar, poxa, uma cultura que está adoecendo, um burnout que está causando prejuízo para as empresas. Sim. As empresas, elas não param de investir em autoconhecimento. Eu lembro, uma das coisas que eu mais amo na PNL é uma pirâmide de níveis neurológicos. E aí um professor maravilhoso, uma pessoa assim com uma expansão, ele falou, gente, não dá para desenvolver comportamento, não dá para mudar estratégia. Você pode desenhar um chave, que é conhecimento, habilidade, valores, as 16 leis do triunfo, fazer as 29 sessões de constelação, Eneagrama, MBTI. Se vocês não entenderem a missão, qual é a sua proposta de valor? Exato. Você vai constituir uma empresa, você tem uma razão social. Qual é a minha razão social? Já parou para pensar. Exato. Se a hora que eu sair daqui a pouco, ver esse olhão brilhando, que dá vontade de chorar daqui, você dali, a gente se conecta, você fala, Paty, aquele Gabriel é um doido, ele falou um negócio que eu fiquei pensando. Eu cumpri a minha missão de vida. Mas você sabe que quando a gente vai fazer um evento, ou quando a gente vai ensinar as meninas sobre autoconhecimento, a gente fala, primeira questão é, qual a sua missão, qual a sua visão, quais são os seus valores? Você tem que saber isso para você saber se você vai aceitar qualquer coisa. Pra trazer essa reflexão, que foi a primeira coisa que a gente fez, né? Quando a gente criou um sentou grupo. para montar uma Mulher em Sintonia, que antes era Mulher Plena, nós fizemos um brainstorm danado para a gente entender, o que a gente quer, para onde a gente vai, por quê? E quais são as coisas que nós vamos levar de agregado para as mulheres que vão estar junto com a gente. Então, é complexo pra caramba, né? É complexo. Mudança não é um evento, é um processo. Mudar... Aliás, o desenvolvimento gera envolvimento. Não tem como ser diferente. Porque se você não se envolve, logo você não muda. Aí fica por E fora. toda mudança ela é necessária. Mudamos a todos os dias. Uma pessoa que diz para você assim, não preciso de mais nada. Gente, então é fim. Acabou? Por aí? Finalizou? Então, é uma busca constante por isso. É uma busca que não tem fim. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se descobre, se descortina, mais a gente quer ir um passo além. Exatamente. Bacana. Agora, quer perguntar? Fala, Paty. Fala. Não, é que é algo que sempre eu me questionei, essa questão da prática, né? Porque quando a gente começa a estudar, cara, como o Gabriel falou, é tudo muito bacana, né? Nossa, que Lindo. legal isso, que legal. E aí você volta para o teu dia a dia e faz tudo do mesmo jeito, né? Como é que realmente você vê, Gabi, até você falou, né, dos métodos, né? Disso realmente você colocar em prática. Porque hoje a gente está nessa era da tecnologia, excesso também de informações, todo mundo acaba sabendo um pouco de tudo, não com profundidade. Mas eu vejo muito a questão da prática, né? Eu tô realmente ali presente quando eu tô na minha casa, eu tô realmente agradecendo, gratidão, gratidão, né? Chega uma hora que você fala, pô, mas o que é isso? Eu tô praticando isso, né? Que é uma das práticas da psicologia positiva, mas como é que eu tô praticando isso mesmo? Eu tô falando gratidão, obrigada, ou eu tô tendo momentos de pausa que eu tô sentindo e entendendo um exemplo aqui, né? Pelo que eu sou grato. Como que você vê isso? A prática, você falou dos métodos, falou A do prática estilo, das ferramentas. a prática das ferramentas. ferramentas Porque a gente do tem tanta informação que aí eu acho que chega um momento desse desafio. A informação tá aí. Mas e aí, né? Na hora da... O que é uma decisão? É uma interpretação de dados. Toda decisão, ela envolve uma renúncia. Um sim sem medo, um não sem culpa. O que é importante, principalmente na parte empreendedora? Mais um erro que eu cometi. Não focar nos indicadores. Tudo bem, você teve uma expansão de consciência, legal, e agora? O que você vai fazer com isso? Seu estilo de vida é uma venda, a sua fala é uma venda, seu posicionamento nas redes sociais é uma venda. Qual é o problema se a mulher sábia que não edifica a casa não se posiciona? Ela abre espaço para tola. E o que eu venho percebendo que pessoas intencionais, elas fazem, mesmo na falta de resultado, continua.
E dói não ter resultado. Dói ser no evento, entregar 300 cartões, não ter uma ligação. Dói você falar, nossa, eu já fiz um aniversário para 500 pessoas. E eu passei esse último Natal sozinho em casa. Dói você chegar e falar, eu investi em 45 certificações em uma pessoa que tinha um pitch mais estruturado, um storytelling mais elevado. Pegou o trabalho porque estava melhor preparado que eu. Então, nós precisamos focar nos indicadores. Nós precisamos observar, num tempo onde tem muito discurso, a clareza ela é poder. Entender que um psicólogo ele vai ajudar no seu manejo, dar significado do que aconteceu do passado e como reflete no presente. Um coach ele vai trabalhar numa estrutura do como. Estrutura de plano de ação. E um mentor ele vai te apresentar 2 caixas. A caixa do sim e a caixa do não. Uma boa mentora, um bom mentor, ele deve ter uma caixa do não 3 vezes maior que a do sim. Eu acho muito estranho mentores e mentoras que não conseguem, dentro de um processo, não apresentar umas 4 lágrimas e umas 5 cicatrizes. A história mais linda que uma cicatriz conta é que onde houve dor, hoje tem cura. Empreender, gente, não é a Disney. Empreender é você fazer o seu café, é você entrar para uma reunião, é você dar o abraço que não recebeu, é você trazer o que é uma visão dentro de uma governança, uma narrativa. Quais são os valores? É a hierarquia do seu cartão de crédito. Quer entender a sua hierarquia de valores? Vai no seu cartão de crédito de 12 meses, vê o quanto você investiu em saúde, vê o quanto você investiu em bolsa, vê o quanto você investiu em restaurante, vê o quanto você investiu em livro. Comprar livro não é compulsão. Não me discorde, por favor, tá? Não. Eu não posso falar sobre isso. Não me pergunte isso. A prática, a tomada de decisão, ela é perigosa. A Harvard tem um estudo, eu coloquei isso no LinkedIn, que nós temos 35 mil decisões diárias. Sim. Nossa. E de 60% a 70% não levam para o melhor resultado. O grande professor Daniel Kahneman, ele tem um livro chamado Rápido e Devagar. E o nosso sistema bottom-up, top-down, né, de cima para baixo, de baixo para cima, é gostoso repetir padrão. É gostoso eu falar mal da minha mãe. É confortável. Né? É cômodo. É confortável. Então nós temos que tomar cuidado, Sim. porque você vai ter a letra, mas se você não tiver o espírito, não vivifica. Você vai ter o letramento, mas se você não tiver a vivência, Você não vai praticar. você vira um papagaio tagarela ou vira um fariseu. Quem crucificou Jesus Cristo foram os religiosos que não praticavam o que eles liam. Então, cada um aqui tem uma missão, cada uma tem uma missão, e o grande desafio, as palavras, elas podem convencer. O que vai arrastar? É o exemplo. É um exemplo. E é um exemplo temperado com lágrima, com erro, com desafio, com chegar na liderança no C-Level e falar, gente, para você mudar uma cultura, isso é a função de pesquisador, ó, quem diria, mandar um abraço para a professora da 5ª série, mas depois um dia eu conto isso. Uma mudança de cultura leva de 2 a 4 anos. Uma mudança de inovação leva de 2 a 4 anos. Se for para antroposofia, você vai entender um setênio, 7 anos. Mudanças estruturais são gradativas. Aliás, a coisa mais maluca, eu posso te falar uma coisa mais maluca, doida de maré desse? Isso aqui nunca mais vai acontecer. Não. Exatamente. Se nós marcarmos um episódio daqui 15 dias, nós já estamos diferentes. Exatamente. Sim. E graças a Deus. É por isso que você junta o autoconhecimento com a espiritualidade, porque vejo muito de você falando aí sobre espiritualidade. Eita, que pergunta maravilhosa. A nossa querida Brené Brown, vou deixar uma dica de progresso para você. Esse livro aqui, ó, A Coragem de Liderar. Ela fala uma coisa que eu fiz uma marcação aqui. Martin Luther King Jr. definiu o poder como a capacidade de atingir objetivos e promover mudanças. O trabalho ele tem algumas etimologias, alguns métodos, né? No latim é o tripalho, é o esforço, é a dor, eu preciso pagar boleto, IPVA, seguro obrigatório, ISS. Quando é empreendedor, meu Deus. A lista é grande. A lista é grande. Mas o que é interessante que o Martin Seligman nos apresenta no livro Florescer, inicinho da psicologia positiva. Você pode olhar para o trabalho por 3 vieses. Você pode olhar ele para o emprego, fonte de renda.
Carreira, você ir rampando, desenvolvendo, os KPIs do LinkedIn que são maravilhosos, mas uma vocação, que é um chamado através das suas assinaturas de características pelo modelo PERMA, que é aquilo que você fala, eu nunca mais vou fazer isso. Aí passa 2 minutos, a pessoa vai que tem lá. uma característica de generosidade, ela vai e faz. É. Ou a pessoa que é íntegra, que ela tem autenticidade, que precisa se posicionar, ter conversas difíceis. Ou a pessoa que tem esperança, que ela fala, olha, eu consigo, junto aqui com uma perspectiva, enxergar o mundo de uma outra forma. Então, o conceito do trabalho, ele pode ser, sim, uma fonte de renda, mas ele não precisa ser o tripalho, ele não precisa ser desgastante, ele não precisa destruir vidas. Esses dias me perguntaram, Gabriel, as empresas estão destruindo as pessoas ou as pessoas estão destruindo as empresas? E aí eu conheci, dentro da teologia sistemática, um conceito chamado avodá, que é um conceito que vem do hebraico, que eu tenho a condição de honrar Deus pelo meu ato de servir. Eu tenho a condição de ser os dedos de Deus no ambiente corporativo. É lúdico, é lindo, é fácil, nem um pouco. Não. Não Na mesmo. teoria, ótimo. Que na é a prática, transmissão da sua missão, da sua essência. A gente pode fazer um pouco esse link, falando até de enneagrama também. O Ótimo. que é o divino que habita em mim? Então eu trago isso no autoconhecimento, eu trago isso na minha conversa com Deus, na minha espiritualidade, independente da forma como eu pratico a minha religiosidade, e aí eu transmito essa minha essência, sempre trabalhando os meus mecanismos de defesa através, né, do autoconhecimento, na minha carreira, na minha mentoria, ou como funcionário CLT. Pergunta maravilhosa. Do que eu tenho estudado... Você vê isso? Assim, eu faria uma associação do que eu tenho estudado pelo seguinte. A Organização Mundial da Saúde, em 2019, disse que o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Toda reclamação tem uma conexão com a sua missão. Sim. Sim. A falta, né? Porque vem da falta. Quando você vê a sujeira, Deus ele te dá a pá e a vassoura. Então, existe uma pergunta que ela se renova todo dia. Quem é você? Você pode perguntar, poxa, qual método eu uso para responder quem eu sou? Tá? Pelas minhas características de assinatura, eu vou lá, entro no site do VIA, observo o meu PERMA, o que gera emoção positiva, onde eu me engajo, a soma dos meus relacionamentos, o resultado que isso gera, né, que é o A, do accomplishment. Mas e o significado? Aí nós vamos para Viktor Frankl, o pai da logoterapia. E aí, para mim, é onde explode a cabeça. Porque muitas pessoas elas conseguem entender que a falta faz ajudar a conexão com as pessoas. Por exemplo, eu consigo conversar com pessoas... Eu lembro uma mãe chegar para mim e falar assim, nossa, Gabriel, o meu marido começou a conversar diferente com o meu filho depois que ele começou a se conectar com você. Nossa, Gabriel, você consegue se conectar com o CEO e com a pessoa que está ali na parte operacional. Por quê? Porque eu passei por essas fases. Eu não sei dizer como que é ser mulher e ter uma jornada tripla, quádrupla, mas eu sei dizer que num projeto de mulheres que correm com lobos tinha 24 pessoas, eram 23 mulheres e um homem, eu. Gabriel, por que você está aqui? Porque eu sou pentelho, eu quero aprender com vocês. Então, a espiritualidade, ela nos ajuda a transcender. A espiritualidade nos ajuda a olhar um evento negativo e dar um novo estilo explicativo, que para mim é o melhor método da psicologia positiva. Por quê? Um evento negativo. Minha namorada, que hoje é minha esposa, faz aniversário em abril, e nós estávamos saindo para almoçar, um sábado. Paramos numa avenida famosa em São Paulo, Juscelino Kubitschek, e eu tô vacilando, falando, conversando, os vidros fechados. Do nada eu escuto um barulho gigantesco. Em 6 segundos estourou o vidro. Pum! Pegaram o celular e ela é uma modelo internacional, minha primeira preocupação. Olhei pro rosto dela. Nada, mas ela tremendo. Eu fechei os olhos, foram 7 segundos. Eu falei, Deus, obrigado por nada de pior ter acontecido. Eu quase peguei o braço do menino, eu não ia fazer uma atividade de gratidão com ele, nem de pertencimento. Nenhuma prática de autoconhecimento. Nenhuma prática de estrutura facilitadora. Mas o que aconteceu? Eu me permiti sentir para poder lidar. Eu saí com o carro, ela olhava para mim, falei, Deus, agora me dá sabedoria para usar o que eu tenho. Parei num posto,
tinha caco de vidro até na nuca. É nessa hora, né? Já que a passei gente por é. isso. Aí parou uma mulher do meu lado, ela ficou olhando pra mim, eu fiquei olhando pra ela, uma senhora com um sorriso bonito. Ela falou, olha, o menino que estourou o vidro do seu carro, ele entrou no carro de trás, eu já avisei a polícia, tá? Falei, nossa, muito obrigado. Como que tá sua namorada? Ah, na medida do possível. E eu tirando caco. Deram 4 minutos. Parou um carro da viatura. Falou, ó, nós identificamos, seu celular tá na delegacia. Após 12 horas, um trâmite todo delicado. Eu comecei a refletir algo que estudar neurociência, principalmente na pós da PUC, a doutora Carla Tiepo fala, você precisa quebrar a valência emocional. Então, se você passou por um lugar que criou um engrama, uma memória ruim, se você tiver recurso interno, passa naquele lugar de novo e ressignifica. Exatamente. E aí passaram 3 dias, eu voltei na Juscelino, fiquei mais ligeiro, comecei a pesquisar em São Paulo, que pelo menos 250 celulares são roubados por dia. Recentemente, um empresário perdeu a vida dele no Parque do Povo aqui. Nossa, foi. O estilo explicativo, eu fiz aqui algumas anotações. Vocês me permitem dividir aqui? Claro. Coisa rápida. Ele vai nos ajudar a entender assim. Eu tive um evento difícil. Um assalto, uma viagem catastrófica. Você vai naquele restaurante do sonho, 4 horas na fila. Eu posso tratar isso de forma temporária ou permanente. Em 20 anos de São Paulo, após eu sofrer um assalto à mão armada, eu decidi voltar para Jaú. Aí um amigo falou, Gabriel, você mora quanto tempo em São Paulo? 20 anos. Quantas vezes você foi assaltado? Uma. Falei, poxa, cara, um caso ruim vai colocar em xeque a sua missão? Então você pode Escolhas. tratar, né? Esse modelo Isso, explicativo. É temporário ou eu vou tratar isso permanente? Ah, o meu pai me abandonou, eu sempre vou ser abandonado. Tá tudo bem, você não vai ter o seu pai do lado da sua vida. É uma falta. Mas como você vai trabalhar isso de forma temporária ou permanente? Aí o que é interessante? Um outro bloco desse método, né, desse estilo explicativo. Eu vou tratar isso de forma específica ou abrangente? Como que eu vou olhar para esse impacto? Tá, em São Paulo tá perigoso mesmo. O que eu posso fazer? Ou não, São Paulo não presta, tudo é ruim, empreender é difícil. Sabe a pessoa que ela acaba Ou só sendo ficar generalizando. E ficar no Generalizando. mundo da... E aí o chicote estrala, principalmente para você empreendedora, responsabilidade externa e interna. Qual é a minha responsabilidade para uma mentalidade de crescimento num assalto? Eu aprendi isso com um escrivão quando eu sofri um assalto. Ele fala, Gabriel, em alguns lugares de São Paulo, você precisa entender que o celular no seu Waze não pode ficar no vidro. Gabriel, você precisa entender que em alguns casos você vai ter um pouco mais de prudência. Então você começa a olhar para a responsabilidade empreendedora, para a responsabilidade do autoconhecimento. Como que eu funciono? Para vir para cá. Ah, é próximo. Chega um pouco antes, você está em São Paulo. Viver em São Paulo não é para amadores. Cai helicóptero, cai avião. Você está no meio de uma reunião, toque da Defesa Civil. E aí o nosso sistema de alerta, né, de controle ou fuga, O tempo fica inteiro Ecoa e ligado. você fica... ansioso. Tudo isso vai para o trabalho. Tudo isso vai para as relações. A nossa necessidade de Dá mostrar... para nossa comunicação. Ixi, total. E sabe qual é a maior dor que eu percebo ao longo desses anos? A necessidade de mostrar para os amigos que ficaram no CLT que eu sou diferente. Não, eu estou empreendendo, eu não posso voltar para o CLT. Várias vezes eu considerei voltar para o CLT. E se for o meu chamado, que eu volte para uma empresa curado. Que sejamos nós a capacidade de fazer a diferença que a gente quer ver no mundo. Se é para empreender, empreenda com estrutura, tenha uma rede de apoio, tenha marcadores de ritmo, buscando sim propósito, buscando valores, mas buscando indicadores. Mas é que isso é reconhecido como um fracasso, né? Ah, eu estava empreendendo, mas aí voltei para o CLT. Eu fracassei. Na realidade também entra um pouco de crença, né? Total crença. Do que, mas filha, não seja dona de empresa. Não dá certo. Você viu seu avô? Aí entra é verdade. toda uma
Todo um padrão. Um padrão repetitivo, uma imposição, uma escolha, às vezes que nem é sua, é da própria família. Eu venho de uma mãe concursada, né? Então. Crenças herdadas. Enfim, mas eu acho que a gente falando de autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, porque a partir do momento que você se conhece, você sabe até onde você pode ir e o que você pode fazer. Como fazer? Quais são os meios? É isso que eu ia Como falar. aplicar, inclusive, tudo que a gente estuda na prática. Você vai saber se você vai estar bem realizando a tua missão, Sim. Empreendendo ou dentro de uma empresa. Sim. A verdade Você é vai o seguinte, entender o que, né? quando você se conhece, nenhuma qualificação, nada daquilo que falam para você, você Externa. leva em consideração. E você já está tão autossuficiente que você fala, o cara tá falando que eu sou isso ou aquilo, mas eu não sou, eu sei Na quem eu sou. realidade, não é. Eu acredito que não seja nem a autossuficiência só. É você entender que isso não é o importante. Né? O que o outro pensa é dele, não é a mim, não vai me atingir. Como eu trabalho isso? Como eu vejo isso? Às vezes, uma fala, ela também nos leva a refletir e buscar alguma coisa diferenciada. Porque, às vezes, nem a gente se vê em determinadas situações. Então, quando se depara com aquilo, aí entra a nossa sombra. Aí fala, opa, e aí? Entendeu? Por isso, o autoconhecimento. E é isso que a gente procura levar para as nossas mulheres, sabe, Gabriel? Um projeto maravilhoso. Né? Porque só com esse conhecimento, não vou mudar ninguém, mas, opa, peraí, eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso ser diferente. O ano passado eu fui convidada para participar de um projeto sobre paternidade. Ai, que fazer lindo. um gancho com vocês, tudo que a gente construiu aqui. Lindo. E eu, com 30 coautores, eu ia falar sobre exatamente essa questão de como ser um filho de mãe solo e muitas vezes dar um abraço que eu nunca recebi. E o processo de cura, ele nos ajuda a olhar para as nossas cicatrizes de uma maneira mais intencional. Existe um estudo feito pela PubMed, uma meta-análise, que é estudo de estudos, com 300 mil pessoas, 148 estudos, onde eles associam a solidão com problemas de obesidade, tabagismo e alcoolismo. Sim. Então, ter uma rede de apoio não é uma questão de escolha, é uma questão de inteligência para a sua saúde psicossocial. Tem um outro livro, longe de mim ficar indicando um monte de livro aqui, tá? Chamado A Única Coisa. Você já pode começar por aqui, ó. O autor fala que o simples fato de você escrever os objetivos, existe uma chance maior de 40% de você atingir em um ano. Se você tem uma pessoa para prestar contas, uma marcadora de ritmo, se você tem alguém para criar a estrutura de falar como que tá as suas forças, suas oportunidades, suas fraquezas, como tá seu estilo explicativo, como você aplica isso no seu negócio. Uma estrutura de metas que eu uso muito, e aqui eu vou entregar o ouro, tá? Que geralmente a gente não... Você cria uma estrutura de metas com 4 perguntas. O que você fez, o que deve ser mantido, o que você quer conseguir e o que deve ser eliminado. Se você cria um OKR, que é a metodologia do Google, Objective Indicator Results, tá? O que você quer? Tá, mas por que você quer? Você cria 5 Ws, né? Tá, mas por que isso é importante? Quem vai te ajudar? O que você consegue? O que você vai fazer com isso? É a mesma coisa do dinheiro, né? Eu quero ganhar dinheiro. Tá, e você vai ganhar dinheiro. E o que você vai fazer com isso? Que a intenção olha, é que o Gabriel trouxe esse livro aqui, ó, começa pelo porquê. Mas sabe qual é a pergunta que mais me vem quando eu vejo um começo de algo? Comece pelo como. Como? A estratégia? Como? A estratégia. Eu não consigo... Comece pelo porquê. O como vai vir pelo seu porquê interno. Porque, na verdade, eu já sei o porquê. Então, você sabe. Você Mas sabe. eu quero saber como Na que eu fala vou. dele, hoje a gente, quando conversa com as pessoas, como ele falou, a gente está num país ainda subdesenvolvido, com a necessidade das pessoas estarem, né, ali na pirâmide de... Trazendo Maslow, né? Sim. Na questão de sustentabilidade. As pessoas não se perguntam. Elas saem. Hoje em dia, o movimento sai.
para Vou correr pagar, atrás. Fazendo. para pagar os boletos. Quando Escolhe o muitas boleto vezes pra a pagar. pessoa Qual que eu tem vou essa, pagar hoje? né, essa tomada Insight. de consciência ou por uma dor ou porque atingiu o pagamento de todos esses boletos e mais, né? E viagens e carros e luxo. E aí, esses dias até ouvi um videozinho rápido da Anitta falando que ela achava que o que faltava na vida dela, ela queria fama, ela queria sucesso, e ela falou, eu conquistei tudo. E aí eu vi que não era isso que faltava. Eu corri atrás de tudo isso e vi que não era isso que faltava. E hoje ela fala bastante de autoconhecimento, que ela tá Sim. indo, né? E eu vejo que quando a gente chega nessas pessoas, mas o que você quer? É. Você falou, as perguntas principais. Onde você quer chegar? Você quer mais dinheiro para quê? Além de pagar as contas. Porque você quer ter o quê? Coisas para quê? Para ter felicidade? Através das coisas. Aí você começa toda uma série de perguntas. Por que tanto? Por que tanto esforço até adoecer? Para te levar ao quê? Então, eu vejo que essas perguntas, o porquê, o para quê, onde, elas não são feitas, a gente não tem uma cultura, Exato. né? E eu acho que esse é o nosso trabalho aqui, juntando pessoas de autoconhecimento, rede de mulheres, papo de progresso. São os nossos porquês e aí a gente levar essa pergunta para as pessoas, o porquê, o quê, né? Que vocês... Alguma vez você já mudou alguma estratégia? Eu? É. Várias vezes. Então, o que é bonito disso? A gente trabalha com possibilidades. O como, ele é um preditivo de estratégia. Olha, ele ficou pensando na minha pergunta. É coisa de podcaster, tá? O porquê, ele é lindo porque ele traz não a muda. intencionalidade da e você essência. escreve aquilo como uma aliança na pedra. E ainda mais quando você sente que é seu. Se é seu, se é de verdade, você não se apega a resultados, você não se apega ao ego, você não se apega à necessidade do ter para ser, do fazer para ser. O próprio Simon Sinek, nesse livro, ele traz muita questão do Golden Circle. Sim. O porquê, O círculo de o ouro. como e o quê. E ele fala, as pessoas elas não vão comprar o que você faz como você faz. Elas vão comprar o porquê. Então, Porque o porquê você sai do ego. o como ele é importante para te levar para indicadores. É Então, resultado. numa rede de apoio, numa sociedade, precisa ter alguém que vai trazer o discurso, que vai trazer esse olhar de tangibilizar a possibilidade de mais significado. Precisa de alguém do como. Mas o como é como você coloca o seu porquê em ação. Total. Isso. Por Sim, quê? é a Por quê? ação. Por que eu quero isso? Por que eu quero transformar vidas? Porque isso vai me deixar feliz. Estamos falando aqui do Mulher em Sintonia. Como vou fazer isso? Sim. Então, o meu como fica maior do que o meu porquê. Quando eu já entendo aquilo que eu já tenho de missão, de visão e de valores. Por isso que eu bato muito no como. Como eu vou colocar o meu porquê em ação? O seu como é o seu trabalho diário. Então, ele acaba... Mas eu vejo que o seu porquê é o seu divino. Quando você entende isso, que eu falo, qual é a sua Exato. missão, o seu propósito? É o seu porquê divino. Quando você acessa ele, o como você Sim, vai ter. porque- Mas, porque o como- falando de ferramentas, né? Para mim foi uma virada. A gente estava falando do Eneagrama e eu compartilho dessa sua opinião, Gabriel, do Eneagrama ser o start da gente entender. Eu entendi ali, conforme o meu traço de personalidade, chegando na minha essência, o meu porquê. Hoje está claro para mim. O meu como, não. Algumas ações sim, algumas não. Mas o meu porquê hoje está claro. Porque o como ele pode ser modificado. Né? Dependendo do que acontece, você tem que, vamos dizer Mudar assim, as estratégias. ter o jogo de cintura para rapidamente mudar. O porquê, não. Porque aí o porquê é a essência, eu também entendo dessa maneira. E o como, ele é forte, mas não é o principal. Então, mas o como é quando tudo entra na sintonia do seu porquê. Sim, Veja, É a sua ação. essa é a porque minha na visão. realidade o como, no seu entendimento, No o meu como entendimento. é a movimentação. É a movimentação. E sem a movimentação, o porquê. Eu posso ter o porquê, mas por Mas quê? e daí? Porque eu Tá. quero.
É, só. Porque eu não quero. tem Mas aí é eu aquela quero história. ter, eu quero ter dinheiro, eu quero ser milionária. É aquela história. Eu quero um. Beleza, olha, você eu não quer ser, consigo, mas como você eu não vai consigo arrumar um emprego e fico lá deitada esperando. Deus proverá. ser? Exatamente. Então, ou seja, por quê? O como? Como você vai fazer para você arrumar o que você quer? Como você vai partir para a ação? Então, o como é a ação, é o movimento, é importante. Mas e o porquê? O porquê você Então, quer isso? no meu caso, o meu porquê já está bem definido. Porque eu já passei pelo autoconhecimento. Vai pelo Então, como. é o como agora. Como eu vou fazer o meu porquê entrar em ação? É isso. Como eu vou colocar a minha visão e a minha missão e os meus valores em prática Então, mas aí você se eu já sei Então, mas o aí meu você- porquê? Então, mas aí você percebe que o porquê que o autoconhecimento ele é o mais importante de Exatamente, tudo. que deveria ser Porque a primeira, se você não a tem um primeira porquê, como você vai chegar no análise- como? deveria ser a sua primeira análise quando se trata do eu. Então, a definição de quem eu sou, aonde eu quero chegar, por que eu quero fazer isso. E aí a grande questão, como vou chegar nessa realização de tudo, que sou eu? Não sei. Esse podcast Aí nós aqui... já começamos a Gabriel, entrar eu vou te falar, a minha cabeça tá fervendo. Pô, que notícia boa. Porque cada coisa que você fala, eu fico aqui em análise. Falo, Sim. não, mas espera aí, isso aí é que a gente não tem muito mais tempo, né? Eu preciso. Aliás, já acabou, esgotou o tempo. Mas fica aqui o convite. Vamos chamar ele de mais novo. mais um né? podcast. Sim. Porque muito ele ainda tema, não muitos falou assuntos. de todos os livros que ele tem. Muitos Então, ele tem assuntos. aqui, ó. Comece pelo porquê, que para mim é o como, tá, gente? A coragem para liderar. O que mais que você trouxe aqui? Aprenda a ser otimista. Aprenda a ser do otimista. Seligman. Esse último aqui eu queria fazer um recorte rápido. Teve uma pesquisa de uma enfermeira de um livro chamado Antes de Partir. 5 arrependimentos que ela percebeu que a maioria das pessoas tinham. Eu gostaria de ter priorizado minhas escolhas, ter demonstrado meus sentimentos. Eu trabalhei muito e usufruí pouco. Passar mais tempo com as pessoas que eu amo. E um aqui que me mexe muito, me impacta muito. Eu deveria ter feito de mim mesma uma pessoa mais feliz. Quando a gente pensa em níveis de consciência, seja no como, no que, no porquê, depende da cosmovisão. E, claro, quando nós olhamos para o Enneagrama, que eu sei que é algo que a gente tem em comum, cada tipologia ela vai puxar para um lado. Sim. Alguns vão querer a emoção, alguns vão querer o resultado, alguns vão querer a razão do conhecimento. Exatamente. Mas o que eu me sinto honrado em estar aqui aprendendo com vocês, deixando um tanto, levando um tanto, é que essas mudanças estruturais, elas são gradativas. As pessoas que elas chegaram onde estão, elas começaram de onde estavam. Tem um filme que eu amo, que ele fala que em tempos de crise, os sábios eles constroem pontes, enquanto tolos constroem barreiras. Exatamente. Quando a gente consegue entender a nossa subjetividade, o que a gente tem de melhor, seja em estudo, seja em vivência, seja em prática, seja em resultados, a gente começa a olhar para a vida com esse sabor do que eu deixo. E eu me sinto muito honrado. Uma vez me perguntaram, Gabriel, o que é um bom papo de progresso? Eu falei, viver de acordo com os meus valores e com vocês Nossa. aqui hoje. Eu saio bem melhor do que eu cheguei. Muito obrigado. Foi muito legal. Obrigada. Foi muito legal. O conteúdo, ele é difícil, né? Sim. Você precisa ter um entendimento abrangente para você penetrar nisso que a gente está falando. Mas acredito que a audiência esteja preparada também para receber essas informações e ficar se questionando, né? Progredir e expandir. Exatamente. Gabriel, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra ter você aqui com todos os seus Só- livros, todas as suas anotações, todo o seu conhecimento. Só um minutinho. Diga. Gabriel, qual o recado que você deixa, a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Uau, que pergunta maravilhosa. Se você não fizer por você, quem o fará? Se você fizer só por você, o que muda? Se não agora, quando? Olha, até tema da música da Taste. If not now, then when? Maravilhoso. Se não agora, quando? Leiloca. Lindo. Gabriel, foi um prazer imenso estar com você. Foi. Muito conhecimento e ainda temos muito ainda para estarmos juntos, aprendermos e trocarmos.
Porque é assim que a gente cresce, é assim que se adquire o autoconhecimento, é nas trocas. É na tua experiência que eu aprendo um pouco. Paty. Bom, como ele já sabe, né? Eu sendo um 2 do Enneagrama, é o meu coração que vai. Obrigada por estar aqui, por a gente ter se conectado. E é isso, que você siga nesse trabalho maravilhoso, de muito conteúdo, de muita profundidade, com muito amor. Obrigada. Sempre honrado. Pessoal, conversamos com o Gabriel Ferraz. Como sempre, o nosso brinde de água, porque mudamos o nome, mas as tradições continuam. Nosso brinde aqui, ó. Eita. Então, se inscrevam no nosso canal, acompanhe a gente no Instagram e até o próximo episódio. Obrigada.